queria, irmãos, nesta manhã, partilhar convosco um pensamento que partilhei na terça-feira passada no culto das Fontainhas, um culto que acontece no Zoom, à terça-feira, e convidaram-me, e eu, uma vez que na terça-feira passada foi chamada terça-feira de Carnaval, então eu resolvi falar alguma coisa em relação ao Carnaval. E aqui no fundo o objetivo é, de facto, nós meditarmos e termos bem a noção da nossa responsabilidade enquanto aqui estamos neste mundo. Fazemos parte da sua igreja. E o fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte da igreja do Senhor, é um privilégio muito grande. Mas é também uma grande responsabilidade. Como sabemos, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos pecadores. Não morreu apenas por nós. Ele morreu por todos os pecadores. Ou seja, morreu por aqueles que estão lá fora e que ainda estão sem Cristo. Mas que precisam de conhecer isso. Precisam de conhecer que o Senhor Jesus Cristo morreu por eles. Da mesma forma que nós tivemos conhecimento disso, através do testemunho de outros irmãos, que nos levaram ao conhecimento e ao gozo da salvação, compete-nos a nós agora fazermos o mesmo por aqueles que estão lá fora. Que também, seja por palavras, seja pela nossa vida, possamos também levar todos a conhecerem o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, a nossa responsabilidade aqui no mundo é muito grande. A responsabilidade perante Deus de fazermos de facto a sua vontade e também perante os homens, de mostrarmos, de testemunharmos perante aqueles que estão à nossa volta, de que somos filhos de Deus, que temos uma nova vida, que realmente temos uma nova vida em Cristo Jesus. Que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso nós temos, de facto, uma nova vida. E queria começar por ler, em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo dirigindo-se à igreja e dirigindo-se, portanto, a cada um de nós aqui nesta manhã, o apóstolo diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo, dirigindo-se à igreja, ele de facto nos diz que não andeis como andam também os outros. A nossa forma de estar, de andar neste mundo, não pode ser igual àquela em que nós andávamos antes de conhecermos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, a nossa responsabilidade é outra. É uma responsabilidade muito grande. Se é que, como diz o apóstolo, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado. Se é que temos dado ouvidos
àquilo que o Senhor nos tem ensinado, àquilo que o Senhor nos tem falado. E aquilo que o Senhor nos tem falado, certamente, é no sentido de nos levar a vivermos, de facto, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Uma vida que o glorifique, uma vida que lhe agrade, uma vida que possa também testemunhar perante aqueles que estão lá fora, para que sejamos instrumentos usados nas mãos de Deus para levarmos muitos ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da salvação, ao conhecimento que a salvação é unicamente em Cristo Jesus e ajudarmos a levá-los a compreender que precisam de crer no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa vida agora, se é que nascemos de novo, se é que conhecemos a Cristo como nosso Salvador, a nossa vida aqui neste mundo é de uma grande responsabilidade. Responsabilidade perante Deus e responsabilidade perante os homens. De não andarmos como os outros, que não têm esperança, que não têm conhecimento. Mas nós temos. E ao termos conhecimento, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Porque eles não têm conhecimento, não conhecem a Deus, não há, portanto, qualquer conhecimento, andam segundo os desejos da carne, andam segundo, de facto, a sua própria natureza. Mas nós temos tido conhecimento. Conhecemos a Cristo como nosso Salvador, somos ensinados pelo Senhor, portanto, temos, de facto, uma grande responsabilidade. E como eu disse no início, aquilo que eu queria falar, o pensamento tem a ver com o Carnaval. Como disse, um pensamento que eu apresentei, que eu falei na terça-feira passada na Igreja das Fontainhas. O Carnaval já passou, mas acontece todos os anos. E portanto, o Carnaval é uma festa que acontece 40 dias antes da Páscoa. 40 dias antes de se dar início à Quaresma. E o que é que acontecia na Idade Média, há muitos anos atrás? O que acontecia é que os católicos iniciavam o período da Quaresma, que era de 40 dias, e estes 40 dias têm a ver também com os 40 dias que o Senhor teve sem comer e sem beber, e depois foi tentado. E durante 40 dias, eles eram proibidos de comer carne. Durante 40 dias, eles eram proibidos de comer carne. Então, hoje em dia, isso já não acontece. Existem ainda alguns que fazem isso, mas não os 40 dias, mas sim aquele período ali da Páscoa, ou seja, na quinta-feira, sexta e sábado. Esses 3 dias não comem carne. Tem a ver, portanto, com a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Não faz sentido, mas esta é a tradição que os católicos têm e, portanto, durante esses 3 dias não comem carne. Na Idade Média, há muitos anos atrás, como disse, eles eram proibidos de comer carne durante 40 dias. Então, o que é que estabeleceram? Que antes de iniciarem a chamada Quaresma, esses 40 dias em que iam estar, ou seja, foi dado o nome de Carnaval, ou seja, em latim que significa carnevale, que significa retirar a carne. Antes de iniciar o período de retirar a carne, eles tinham 3 dias, em que tinham toda a liberdade para comer a carne que quisessem. Tinham esses 3 dias, tinham liberdade para comer a carne que quisessem, portanto, eram livres. Tinham liberdade para comer à vontade em relação
à carne. Ora, depois isto deu origem ao Carnaval, uma festa pagã, e, portanto, o que é que acontece no Carnaval? Enquanto que naquele período era o chamado retirar a carne, o Carnaval é a manifestação da carne no maior apogeu. É a manifestação de facto da carne no seu máximo, em que há liberdade, em que o apelo à imoralidade, em que o apelo à depravação é de facto tremendo. É isso que nós assistimos durante este período do Carnaval, em que realmente o apelo ao sexo, à imoralidade, ao excesso, é ao excesso. Aliás, segundo ouvi nas notícias, foram presas já não sei quantas pessoas devido ao excesso de álcool. Infelizmente, não é só no Carnaval, durante o resto acontece o mesmo, mas neste período é o período dos excessos. Excesso de álcool, excesso de imoralidade, excesso de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, porquê? Porque é a manifestação da carne. A manifestação, de facto, em pleno dos nossos desejos carnais. E durante esse período de liberdade, há muita gente que arranja problemas para o resto da vida. Durante esse período de liberdade, há pessoas que arranjam problemas para o resto da vida, em que acontece gravidezes indesejadas, em que acontece adultério, em que acontece mil e uma coisa, que são problemas que não vão terminar nesse período de liberdade, vão manter-se para o resto da vida. Como sabemos, o país do Carnaval é o Brasil, e de facto onde há de facto maiores manifestações de toda essa festa de Carnaval. E portanto, mas nós aqui também temos sofrido influências, temos importado também todas essas manifestações do Carnaval, e hoje em dia não temos também festa que não tenha também a escola de samba, que não tenha também todas essas manifestações, e portanto temos importado também toda essa forma de estar e de fazer. E isto é no mundo onde nós vivemos. Isto é o que acontece no mundo. Agora, o que é de facto inaceitável, incompreensível, é que a própria Igreja se envolva neste tipo de festa. E de facto, eu ainda há pouco tempo tive conhecimento, neste caso no Brasil, em que há igrejas que já têm também a sua escola de samba. Têm também a escola que se preparam também para participar nesses desfiles de Carnaval. Numa festa, num ambiente em que, de facto, a manifestação da carne atinge o seu apogeu. E esta intervenção da Igreja, ela é feita com um argumento, ou seja, que é para testemunhar. Como se nesse período de tempo, como se nesse período alguém pudesse ouvir alguma coisa, como se alguém estivesse atento a outra coisa, se não fosse a todas as atitudes e comportamentos, manifestações da carne. Para mim, existe uma explicação. São pessoas que, no fundo, queriam lá estar. Mas como ou são cristãs ou são crentes, não sei, só o Senhor o sabe, então por trás de uma capa, de uma desculpa, de uma máscara da evangelização, então vão para esse ambiente e no fundo manifestam-se como todos os outros. E portanto não me surpreende também
que em breve nós tenhamos também igrejas aqui em Portugal que também possam fazer a mesma coisa. Mas ainda que não tenhamos igrejas, temos crentes a participar nestas festas, o que é, de facto, também lamentável. E, irmãos, repito, a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade como igreja é muito grande. O Senhor tem a sua igreja aqui neste mundo, não para participar em festas pagãs, não para participar em festas de pecado, em que há manifestações da carne. O Senhor tem-nos aqui neste mundo para anunciarmos a sua palavra. Anunciarmos a sua palavra verbalmente e vivida, através da nossa vida. É para isso que a igreja está aqui neste mundo. Não para nos envolvermos naquilo que, de facto, antes nós também, no qual nós andávamos. Deixai-me dizer, não sei se já alguma vez o disse aqui, mas eu, enquanto adolescente e jovem, eu gostava muito dos bailes. Havia uma coletividade em Almada, que é Incrível Almadense, organizava os bailes, as matinés dançantes, ao sábado e à noite, as sessões à noite, e eu estava lá. Portanto, participava nessas festas. Não é que fosse grande dançarino, mas estava lá. Mas, entretanto, converti-me. Conheci o Senhor como meu Salvador e deixei de frequentar esses sítios, porque entendi que não era lugar onde eu estivesse. E, entretanto, casei e morava em Cacilhas, e num prédio onde eu morava no segundo, e no terceiro andar vivia um casal, que é o Manel e a Bela, que ainda lá vivem, ainda esta semana a encontrei, e eles conhecemos desde novos, e particularmente a minha mulher, que eles nasceram todos na mesma rua, e portanto conheciam desde sempre. E conheciam-nos também, de ir aos bailes. E depois chegou um dia, na altura do Carnaval, e o Manel disse-me: vamos ao baile, vamos ao Carnaval. E eu disse: Manel, sabes que eles conheciam a nossa posição, sabes que eu não vou, deixei de ir a esses bailes, não me interessam essas festas. E ele disse: pá, Zé, deixa isso, pá, olha, tu mascaras de santo, que eu mascaro-me de diabo. Tu mascaras de santo, que eu mascaro-me de diabo. Irmãos, isto mexeu comigo, de tal forma que eu ainda hoje não me esqueci destas palavras. Porque me fez pensar e refletir como é que tem sido o meu testemunho. Será que eu estou a usar uma máscara? Será que eu pareço uma coisa e afinal sou outra? Como é que tem sido o meu testemunho? Irmãos, como é que é o nosso testemunho? Será que aqui colocamos uma máscara e depois lá fora tiramos a máscara e parecemos outra coisa? Como é que é o nosso testemunho, irmãos? Colocamos máscaras. Qual é a máscara que nós usamos? Se é que usamos alguma máscara, irmãos, o crente não usa máscaras. Aquilo que nós somos aqui dentro, temos que o ser lá fora. Aquilo que nós confessamos ser aqui dentro, temos que confessar ser lá fora, perante seja quem for. Se somos filhos de Deus aqui dentro, então temos que ser filhos de Deus no trabalho, na escola, seja onde for. Nós temos que mostrar que somos de facto filhos de Deus. E um filho de Deus, em 2ª carta aos Coríntios, na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3 e verso 18, diz assim a palavra do Senhor: mas todos vós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor.
Mas todos nós, irmãos, não é apenas alguns, não é apenas aqueles que têm responsabilidades na igreja. Não, a responsabilidade é de todos nós. Quer aqueles que vêm aqui ao púlpito, quer aqueles que somente se sentam nos bancos da igreja, todos nós somos, a carta, as palavras são dirigidas à igreja. Todos nós, com cara descoberta. Um crente não tem máscaras. Um crente tem a cara descoberta. Aquilo que é aqui, é lá fora. É no meio da sociedade, é no meio do mundo, é no meio na escola, no trabalho. Aquilo que é em todo o lado. Com cara descoberta, refletindo como um espelho. O espelho reflete a imagem. E nós, o espelho somos nós. O espelho reflete uma imagem. Qual é a imagem que nós estamos a refletir? A imagem que o crente deve refletir é a glória do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós devemos refletir. E a questão é esta, irmãos. Será que todos nós temos refletido, temos sido como espelhos refletindo a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo? Ou será que usamos máscaras? Aqui somos uma coisa, no meio dos crentes somos uma coisa e no meio dos perdidos somos iguais a eles. Comportamos da mesma forma. Isso não é ser crente. Isso é ser mentiroso. Isso é ser mentiroso. Irmãos, máscaras não é para o crente. A nossa cara tem que estar descoberta. Como costumamos dizer, às vezes há pessoas que não podem passar em certos sítios porque, enfim, há alguma coisa lá que podem ser confrontados com alguma coisa que não gostam. Mas nós, irmãos, nós com a cara descoberta não devemos ter problemas passar, seja onde for. Cara descoberta, não haja ninguém que nos aponte. Aquilo é isto, aquilo é aquilo, é assim. Não. Com cara descoberta, somos do Senhor, sejamo-lo aqui e lá fora. Se queremos na palavra de Deus, queremos nos valores de Deus, manifestemos que queremos aqui e lá fora, no meio daqueles que de facto precisam de conhecer Deus. Precisam de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. E por isso precisam de uma igreja sem máscara. Uma igreja que reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vive verdadeiramente Cristo, que valoriza a sua palavra, que dá um testemunho poderoso. E graças a Deus por irmãos que dão um testemunho poderoso no meio de perdidos, no meio de facto de gente que não conhece, nem quer conhecer a Deus, mas não abdicam dos seus valores, não abdicam dos seus princípios, não abdicam de se identificarem com Deus, identificam-se com Deus e refletem como um espelho o Senhor Jesus Cristo nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. E assim deve ser com cada um de nós, porque o apóstolo diz: mas todos vós, todos nós, assim deve de facto acontecer. Em relação a máscaras, nesta mesma epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e versículo 14 e 15, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura, se transforma, se mascara de algo que ele não é. Ele não é um anjo de luz. Ele não está interessado no nosso bem. Ele transforma-se em algo que não é. Alguém preocupado connosco, que quer dar-nos o melhor, que tem o melhor para nos dar, mas é mentira. Ele não é assim. Ele
coloca essa máscara para nos enganar, para que nós pensemos que Ele é aquilo que de facto não é. Portanto, aquilo que tem a ver com máscaras não tem a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é uma cara sem máscaras. É uma cara sem qualquer máscara. A máscara tem a ver com o diabo. O apóstolo diz, e versículo 15, e não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não é só Satanás, é também aqueles que o servem. Irmãos, nós servimos a quem? Servimos a Deus ou servimos a Satanás? Se colocamos máscaras, não estamos a servir a Deus. Se colocamos máscaras, não estamos a fazer a obra de Deus. Estamos a fazer a obra de Satanás. Estamos a ser mentirosos. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Portanto, um crente é verdadeiro, tem uma vida de verdade. O salmista, no Salmo 119, ele diz que aborrece, no Salmo 119, o salmista diz que aborrece, Salmo 119, versículo 113, aborrece a duplicidade, aborrece a vida dupla. Infelizmente, há muita gente que tem vida dupla. São uma coisa, parecem uma coisa, mas são outra. Têm uma vida, mas escondem outra. Têm uma vida dupla. E, infelizmente, quantos há que têm a sua família e, no entanto, depois vai-se verificar, têm outra relação. Isso é ter uma vida dupla. Isso é adultério. E isso, de facto, é pecado. E isso nada tem a ver com Deus. Isso é viver de aparência. É aparentar ser uma coisa e ser outra. E isto é, de facto, algo que Deus condena, que Deus aprova. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e verso 1, o apóstolo, falando a Timóteo, diz-lhe: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tendo aparência. Quando se tem aparência de uma coisa e se é outra, o versículo 1 começa: sabe, porém, isto, os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem vive desta forma, tendo a aparência de uma coisa e a outra, causa muitos problemas. Causa muitos problemas à igreja, causa muitos problemas à família, causa muitos problemas. São tempos muito trabalhosos, dá muito trabalho, dá muitos problemas. Quem tem uma vida de aparência, quem é uma coisa e aparenta outra. Portanto, irmãos, não vivamos de aparências, mas vivamos de verdade. Tenhamos uma vida de verdade, uma vida transparente, uma vida que de facto glorifique o nome do Senhor e que da mesma forma sejamos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, para que possamos refletir como um espelho o que somos em Cristo Jesus, refletindo a imagem, a pessoa, a obra, os valores do Senhor Jesus Cristo. Tanto aqui dentro é fácil ser crente, irmãos. Somos todos. Aqui dentro é fácil. Agora lá fora é que importa. Lá fora é que o nosso testemunho é que é importante. Porque lá fora estão pessoas que precisam de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador.
Precisam de conhecer Deus. Precisam de conhecer a palavra de Deus. Precisam de conhecer o valor da palavra de Deus, desta palavra que de facto transforma vidas. É lá fora que importa que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, sem máscaras, mas com cara descoberta, refletindo o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, em questão do Carnaval, é a manifestação da carne. Ora, já houve tempos em que nós vivíamos na carne. Já houve tempo em que nós vivíamos sob a influência da carne. Em Efésios, no capítulo 2, e verso 1 a 3 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como os outros também. Portanto, o apóstolo aqui o diz, em que noutro tempo andastes, entre os quais, versículo 3, todos nós antes andávamos. Houve tempo em que nós andamos, em que nós fizemos, em que nós tínhamos o mesmo comportamento, porque vivíamos na carne e vivíamos para a satisfação da carne. Houve tempo em que éramos assim. Mas agora, em Romanos 8, lemos que alguém que está na carne e vive pela carne, o apóstolo diz em Romanos, no capítulo 8 e verso 8, que diz: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tanto aqueles que vivem para satisfazer os desejos da carne, que estão perdidos, como aqueles que já são crentes, mas continuam e vivem próximo da carne, satisfazendo os desejos da carne, não agradam a Deus. Não podem agradar a Deus. Mas o apóstolo, neste mesmo capítulo 2 de Efésios, no versículo 4, ele diz: Mas, e quando há um mas, há uma mudança. E ele diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo muito amor com que nos amou. Deus mudou a nossa vida, irmãos. Deus mudou a minha vida. Eu passei da morte para a vida. Eu passei de ser uma criatura de Deus para ser um filho de Deus. Deus mudou, Deus me deu uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, houve tempo em que eu vivia desta forma, mas não agora. Agora não posso, não devo. Se o fizer, alguma coisa está errada na minha vida. Algo está errado. A minha comunhão com Deus, a minha relação com Deus, algo está errado. Porque se eu continuo a viver na carne, segundo os desejos da carne, então, ou não sou crente, nunca nasci de novo, ou então estou de tal maneira mal espiritualmente, que estou como o apóstolo diz, estou a extinguir a ação do Espírito na minha vida e estou a viver cada vez mais sob a influência da carne. Mas dessa forma, ninguém agrada a Deus. Mas Deus, como disse, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância e riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de Deus, é dom de Deus. Deus mudou a nossa história, irmãos. Nós caminhávamos para o inferno, para o sofrimento eterno. Mas Deus se apiedou de nós. Deus veio ao nosso encontro, nos amou, nos mostrou o quanto somos amados, o que Ele fez por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e nós o aceitamos,
Nascemos de novo, nascemos por uma nova vida. Então, temos que viver essa nova vida. Não satisfazendo o velho homem, os desejos da carne, mas satisfazendo a vontade de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Em Romanos 8, 9, Romanos 8, 9, diz-nos assim a palavra do Senhor, em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Vós, porém, não estáis na carne. Quem está na carne não agrada a Deus. E nós hoje podemos e devemos agradar a Deus. Porquê? Porque já não estamos na carne. Agora somos influenciados por quem? Pelo Espírito. Influenciados pelo Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos ajude a deixar-nos guiar pelo Espírito, que nos conduzirá à presença de Deus, nos conduzirá a buscar e a fazer aquilo que é importante, que glorifica o nome de Deus, que também ajuda os que estão à nossa volta a compreender a necessidade que têm de nascer de novo, crendo no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Ainda em Romanos, no capítulo 6 e versos 11, diz, Romanos 6, diz, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentai-vos como vivos entre os mortos. Houve tempo que nós estávamos mortos, como lemos em Efésios. Mas agora estamos vivos, vivemos. No meio dos mortos. Daqueles que estão lá fora, estão mortos em delitos e pecados, porque estão separados de Deus. Pela graça de Deus não é o nosso caso. Estamos vivos. Que o Senhor nos ajude a viver para Deus. A apresentar o nosso corpo, os nossos membros, ao serviço do Senhor. Sendo usados, de facto, por Ele, para a sua glória. E para terminar, ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, e verso 19 e 20, que diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos propriedade de Deus. E sabemos como Deus é zeloso para com aquilo que lhe pertence. Nós somos santos, separados para uso exclusivo do Senhor. É isso que quer dizer santo. Separado para uso exclusivo do Senhor. Portanto, nós somos de Deus. Todo o nosso corpo, nosso espírito, tudo o que somos, pertencem ao Senhor. Então, irmãos, vivamos como verdadeiros filhos de Deus, que somos totalmente do Senhor, glorificando na nossa vida, no nosso comportamento, e que o Senhor nos ajude a não termos máscaras, a não sermos uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Mas o que somos aqui, somos lá fora e em todo o lugar. Somos filhos de Deus e é a Deus que queremos servir, é a Deus que queremos de facto glorificar, porque temos também conhecimento que o Senhor Jesus morreu por todos os pecadores. Portanto, há lá fora homens e mulheres que permanecem mortos nos seus pecados e que precisam também de ser vivificados, como nós fomos, tornados vivos em Cristo Jesus. Precisam de conhecer isso.
quem lhes anunciará, a não sermos nós que conhecemos a verdade? Por isso que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos uma bênção e a termos uma vida de verdade, tanto aqui como lá fora, para a glória do Senhor e para a bênção deste mundo. Amém.